Queridos irmãos e irmãs, nos acompanham através do Evangelho Diário. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto, vamos ouvir a palavra de Deus e a sua mensagem para o nosso dia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto eles despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vemos na leitura do Evangelho de hoje algo que muitas vezes nós também vivemos: a dúvida e o medo, diante das várias situações que nós nos encontramos. Muitas vezes tememos, apavoramos e não confiamos na graça e na presença de Deus. Assim como Pedro e os discípulos, que assustam, pensam que é um fantasma, e depois, na hora que pedem para caminhar sobre as águas ao encontro dele, começam a caminhar e sentem o vento, ficam com medo e começam a afundar. Assim, muitas vezes, somos nós. Muitas vezes temos medo e não confiamos em nossa vida na ação de Deus. E por isso muitas vezes afundamos, afogamos, porque não vemos ali a graça de Deus acontecer na nossa vida. E aqui Jesus nos chama a não sermos homens fracos na fé, mas a confiarmos nele, na sua ação em nossa vida, abrindo a ele o nosso coração e confiando sempre na sua presença. Olhemos ao nosso redor e enxerguemos ao nosso redor essa graça presente de Deus em nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Vocês, amigos que nos acompanham através do Evangelho Diário, nós gostaríamos de pedir a todos que nos sigam no Instagram, curta nossos vídeos no YouTube e nossa página no Facebook, dando lá o seu like, participando conosco e nos ajudando dia a dia a levar a outros a palavra de Deus.